os verbos não vão se conjugar, a não ser que eles se conjuguem nas terceiras pessoas, mas aí vai ser uma conjugação simples, com o he, o she, o it. E essa conjugação apenas vai acontecer nas frases afirmativas. Outra peculiaridade é que nós vamos precisar de auxiliares, e será o do e o does. Eles serão nossos auxiliares, na verdade é um único auxiliar. O does é porque ele, ao ser usado com as terceiras pessoas, ele também precisa ser flexionado, mas é o único auxiliar, é porque ele é flexionado. Esse auxiliar ele só vai ser usado nas frases negativas e interrogativas. Você acha um assunto bom? Que ótimo! Também acho, é simples. Ele é formado pelo verbo principal, é claro, no infinitivo, sem aquela partícula to, porque o infinitivo com o to às vezes acontece, né? To do, to make, to eat, to fall, e assim vai. Vem com esse to, só que aqui ele não vai vir com o to. Isso estruturalmente, porque quando você usar ele no presente simples, ele não vai ser traduzido no infinitivo, né? É claro. Você vai dizer, eu ando, você anda, nós andamos, eles andam, e assim vai. Mas em inglês. E aqui, acabei de falar, né, que eles não se conjugam. Olha a diferença do português para o inglês. Eu vou conjugar aqui, ó. Aqui estão os pronomes em português, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. E o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. E essa mudança é apenas no presente do indicativo, né? Lembrando a E. Agora, vejam o presente simples aqui, porque a mudança é muito grande em outros tempos. Em inglês. Tá aqui os pronomes, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Olha o verbo. Minha gente, olha a diferença. I love, you love. We love, you love, and they love. Só no he, no she, no it é que tá lá, loves. Diferença enorme para mim. Tá vendo? É simples, apenas adicionou um S quando eu conjuguei ele com as terceiras pessoas. Mas vejamos, em que situações do meu dia a dia, né, volte mesmo, eu vou usar esse simple present. Primeiro, e é o que a gente sempre vê, né, lá no 7º ano, 8º ano, é daily routine, habits and customs. They always wake up at 7 a.m. Faz parte da rotina. Todo dia ele acorda às 7 horas. Clara has cereals for breakfast. Every single day she has cereals for breakfast. É um hábito, já é um costume dela. She doesn't study in the library on Mondays. Olha aí a rotina. Nas segundas ela não estuda na biblioteca. Se eu quero falar sobre a minha rotina, o que eu faço todo santo dia, se essas ações aí se repetem, o meu hábito, um costume meu, presente simples aí. Também é usado em General Facts and Truths, e nesse caso nós podemos ver mais em textos científicos, né? Não em textos comuns que falem uma historinha comum assim, acho que não. Mas em textos científicos, textos jornalísticos, você vai ter o uso do simple present. The sun rises in the east. Não dá para mudar, isso é um fato. The water boils at 100 degrees Celsius. It's a fact. We can't change. Não dá para mudar, isso aí é um fato, é uma verdade. Também usamos ele para emotional states, physical and personal characteristics. In this case, nesse caso, entra o verb to be, que a gente já estudou, né? Ele no presente simples, ele é usado para falar sobre isso, no passado também. Mas no presente simples, que é o que a gente está tratando aqui, eu quero falar sobre o meu estado emocional, o meu estado físico, minha característica física, o pessoal. Dennis is a happy person. Good. He's tall. They don't seem to be very comfortable. No exemplo 1 e 2 eu tenho o uso do verbo to be. Já no 3 e no 4, eu tenho um verbo comum, outros verbos, porque o verbo to be é um verbo que no presente simples é estudado à parte, até porque ele tem suas características, né? Ele faz tudo, ele não precisa de auxiliar. Mas os demais verbos, eles precisam. Cadê? Jack hates chocolate.
Então, tá lá, o Jack odeia chocolate, isso é uma característica pessoal dele. Is Carlos a good teacher? Eu quero saber se ele é, né, um bom professor. É um dos usos. Outros são emotional state, meu estado emocional, minha gente. Physical, não acredito que eu repeti. Oh my God, sorry. Perdão, gente, eu vou cortar isso. Eu repeti, é a mesma coisa. Que dá pra fazer as coisas nas pressas. Mas são erros de gravação. Também podemos usar o simple present para narrar, fazer uma narração de uma história, um resumo de uma história ou de um evento. Let's see the example. Estou aqui descrevendo, né, narrando um pouquinho da rotina da Ana. Anna goes to school after lunch. She studies in the afternoon. Then she goes home with her friend and they study and play together. Narrei como é lá um pouquinho da rotina dela. Agora aqui eu já tenho um resumo sobre um texto. According to the author, this paper is very important to define the composition of modern bands in Brazil. He affirms that people really love to mix genres. Tá aqui, ó, verbos no presente simples, ó. Is very important. Cadê? He affirms. Esses verbos, affirms, he says. Principalmente quando tem uma citação, tá lá, he says, ele diz. Porque ele diz, ele não disse no passado, ele tá falando agora, no presente. Esses são os usos, né? No dia a dia do simple present. Vejamos agora como é que eu faço a conjugação. Com as primeiras pessoas do singular e do plural. I e we. Aquelas pessoas do plural. They, o you do plural. E o you do singular. O verbo não vai se conjugar. Então, se o verbo é feel, ele vai ficar I feel. Se é live, they live. Se é talk, we talk, read, you read. Eu não conjuguei ele em inglês. Ao traduzir, eu vou fazer a conjugação, mas em inglês eu não fiz nenhuma alteração. Mas, ao conjugar ele, me referindo a uma terceira pessoa, ele ou ela, seja pessoa ou animal, mas que seja singular, terceira pessoa singular, o verbo vai ser conjugado. Esse S não é plural, que fique claro. É conjugação de presente simples com terceiras pessoas. A primeira regra nos diz que a maioria, e de fato é a maioria dos verbos, ele apenas vai receber um S ao ser conjugado com essas pessoas. She feels, he lives, he talks, she reads. Então, não houve eu apenas acrescentei o S. Não houve nenhuma outra mudança no radical do meu verbo. Isso vai acontecer com a maioria. Agora, os demais verbos e aqueles que terminarem, vejam, com essas letrinhas. Não esqueçam dessas letrinhas. Um S ou dois S's. SH, CH, O, X. E até mesmo caso haja IA, né, um verbo com Z. Quando você usar ele no presente simples, ele vai receber um ES ao ser conjugado com as terceiras pessoas do singular. Veja que aqui com we, they, you e I, os verbos não mudaram. We pass, they wash, you watch, I go, I relax. Olha a diferença de pronúncia entre esses dois. É apenas o T. Wash, e aqui é watch. E quando conjuguei eles com as terceiras, ficou he passes, foi adicionado um S, she washes, it watches, he goes, she relaxes. Eu adicionei o ES, né? Mas lembrando que isso só acontece quando você afirma. Eu estou afirmando. He passes all his tests. Ele passa em todas as suas provas. Ele sempre passa. She washes
her hair twice a week. Ela lava o cabelo 2 vezes por semana. Ao afirmar, essa conjugação acontece. Outra regra é com relação ao Y. E com a relação ao Y, memorizem simplesmente o quê? Consoante mais Y, eu retiro o Y. Se não for consoante mais Y, você só coloca S. Eu vou retirar o Y aqui, quando eu tiver a consoante e o Y. No lugar, eu vou colocar um I, depois o E e o S. I study, you copy, they cry. Não houve alteração aqui, mas ao usar o he, studies, tirei o Y, adicionei S. She copies. Tirei o Y, adicionei o IS. He cries. Tirei o Y e adicionei IS, porque antes veio uma consoante. Quando vier uma vogal, você não retira. Porque se você retirasse, ia ficar muito estranho. Veja o play. Um A, um I e um E. Não há tritongo. Não existe essa junção, esse encontro vocálico. Não existe em inglês de 3 vogais juntas ali. Não há. Por isso, eu não posso tirar esse A, esse Y, para poder colocar o IES. Apenas adiciono o S. Alguma dúvida até aqui? Podemos, então, passar para esses. Com relação ao presente simples, existem 2 verbos que são chamados de irregulares. Irregulares porque eles não vão seguir essas regras que eu acabei de mostrar para vocês. Não seguem, não. Um deles é o verbo to be, que já estudamos. Todo mundo já sabe como é o verbo to be. E o outro é o to have, que é o verbo ter. Esse to have, inclusive, vejam bem, esse to have, ele também pode ser usado como verbo auxiliar. Então, a alteração que ocorrer com ele aqui, que eu vou mostrar para vocês, ela também vai acontecer quando ele for um verbo auxiliar. Com o verbo principal acontece na afirmação, mas quando ele for um verbo auxiliar, e aí será em um outro tempo verbal, a alteração também vai ser a mesma, tá? O verbo to be a gente já sabe que no presente ele tem o am, o is e o are, não precisa de auxiliar para fazer pergunta ou negação. Já o verbo have, quando você conjugar ele com terceiras pessoas, ele vai ter a forma has. Essa será a forma dele ao conjugá-lo com ele ou ela. Mas isso só quando você afirmar. My sister has 2 daughters. Minha irmã tem 2 filhas. Houve alteração, has, essa conjugação, porque eu estava falando sobre ela. Quando eu falei sobre mim, I have 2 sisters. Eu tenho 2 irmãs, porque o have indica posse. Ele permaneceu da mesma forma. Uma curiosidade a respeito do have, ele é um verbo que indica posse, é o ter. Vocês podem se deparar com ele dessa forma, have got. I have got 2 sisters. É o mesmo verbo, ter, só que, não me lembro bem, ele é usado em um dos inglês, ou britânico ou americano. Não sei, acho que é o americano, não estou certa, não, porque essa distinção de americano e britânico, como ela meio que não existe muito, eu só uso has. Mas quando eu vejo has got, eu sei que também é o verbo ter. Então, pensem dessa forma também. Pode acontecer. Se for aqui com uma terceira pessoa, vai ser do mesmo jeito. My sister has got 2 daughters. São 2 formas de você dizer que tem. Tudo depende da região em que você fala ou usa o inglês. Beleza? Então, só quando eu afirmar, eu vou usar essa forma has, com as terceiras pessoas. E ao fazer as perguntas ou a negação, eu vou usar os auxiliares do presente simples. Porque, afinal de contas, o have é o verbo ter. Vou usar o have. Peraí.
Sim, Cibele. Alguém pode aí, por favor, alguém faça isso e coloque a turma dela, vai lá, preencha a turma dela. Isso, faça lá isso, por favor. Era o que mesmo? Então, ao fazer perguntas e negação, nós vamos usar o auxiliar. Olha só, does Joanne have a good job? Have, o verbo ter. Eu estou falando de uma terceira pessoa, é a Joana. Só que é uma pergunta. Eu não posso usar essa conjugação aqui. Portanto, a conjugação vai para o meu auxiliar, que é o do, ele recebe a S porque termina com O. Does. Do you have a sister? Nesse caso, eu tenho o you, então o have era o mesmo, só acrescentei o do para fazer a pergunta. Henry doesn't have a beautiful house. O Henry não tem uma casa bonita. É terceira pessoa, mas como eu estou negando, eu usei o auxiliar mais a negação not, e o verbo permaneceu na forma básica. Quando o verbo não está conjugado, nós dizemos que ele está na sua forma básica. They don't have a big family. Terceira pessoa do plural, auxiliar, e o verbo permaneceu lá do jeitinho dele. Olha aqui mais uma vez. O to be. I am, you are, he, she, it. Is, we are, you are, they are. Mas com o have vai ser I have, you have. He, she, it has. We have, you have, and they have. Esse é o verbo ter. Alguma dúvida? Vamos ver, então, a forma negativa. Ao negar, vamos usar o auxiliar do e o does com o not. Você pode juntar o do com o not, vai ficar do, don't. Você pode juntar o does com o not, vai ficar doesn't. Essa forma contracta, lembrando, é mais na fala, prezem na forma escrita, prezem pela forma longa. Do not e does not. I don't or I do not speak Italian. I do my Italian homework. Tá aí um detalhe. Vocês vão se deparar em alguma situação com isso aqui, ó. I don't speak Italian, não falo italiano. I do my Italian homework. Que diferença há entre esses dois? Nesse exemplo aqui, nesse segundo exemplo, o do é um verbo principal. Ele é um verbo comum aqui. É o verbo fazer. Cuidado. Se você se deparar com ele, ele pode ser um verbo auxiliar, mas ele também pode ser um verbo principal. Aí ele é o verbo fazer. Eu faço minha tarefa de italiano, meu dever de casa lá de italiano. I do. Se eu quiser negar essa frase, eu vou usar de novo don't. I don't do my Italian homework. Não estranhe. Um é auxiliar e o outro é verbo principal. O mesmo se fosse o does. Maria does her Italian homework. Esse does é conjugação de terceira pessoa, do singular. Ela faz o seu dever de casa de italiano. Se eu for negar, eu vou usar o does not. Deixe-me escrever, né, para ficar melhor e vocês entenderem. Vai ficar vermelho? Tem que ficar vermelho. Coloco lá, Maria does her Italian homework. Aqui o does é um verbo comum, verbo fazer, verbo principal. Se eu quiser negar, vou colocar Maria, ou fazer pergunta, tanto faz, né? Does not, e esse does vai perder o ES e vai ficar apenas do. Porque, ao fazer frases negativas, ao adicionar o auxiliar does, seja em pergunta ou seja em negação, o seu verbo principal deve voltar para a forma básica dele. Qual era a forma básica do does? Era do. Então tá, her Italian homework.
Para entender essa parte, o do é verbo auxiliar, mas também é verbo principal. Então, se ele estiver lá, eu também vou usar um auxiliar, mesmo que ele esteja. Mais exemplos. She doesn't ou she does not have lunch at home. Have lunch. Ó, eu tenho have. É o verbo ter. Não, 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 não. Aqui ele está com lunch. Então, é o verbo, é a expressão almoçar. Have lunch. Have breakfast. Have dinner. Essas três expressões na sua respectiva ordem. Almoçar, tomar café da manhã e jantar. Na ordem que eu falei, tá? Não na ordem do dia. Então, quando o have vem com o lunch, o breakfast e o dinner, ele está dizendo que é essas ações de almoçar, jantar e tomar café. Não é o verbo ter. Mas a conjugação dele como terceira pessoa seria a mesma na afirmação. Como eu estou negando, ele fica na sua forma básica. She doesn't have lunch at home. You do not go to school on Sundays. Veja que o verbo está na sua forma básica. He doesn't play soccer without his friends. Né? O verbo play está na sua forma básica, mesmo sendo terceira pessoa. A conjugação veio no auxiliar. I don't like. Isso é muito coloquial, né? I don't like to run in hot days. Né? I don't like to run in hot days. It does not play with strangers. It does not play with strangers. No caso, esse it aqui, pela tradução a gente entende, ele está falando de um animalzinho, pode ser um cachorro, ele não brinca com estranhos. She doesn't do her homework every day. She doesn't do her homework every day. Ó, aqui o exemplo que eu coloquei, né, do do. Aqui ele está no infinitivo e aqui eu tenho o auxiliar. Afinal de contas, o que esse auxiliar faz? Gente, tanto don't quanto doesn't, ele mostra a você que a frase está no presente simples e que ela está numa negação. É uma negação. É só isso que ele faz. A tradução vai ser simplesmente não. A gente já tá brigando ali de novo. Bora. Próximo. É a forma interrogativa. Nas perguntas, também vamos usar os mesmos auxiliares. Do e does, só que em posições diferentes. Viram lá que na negação vem sujeito, vamos à ordem da frase, né? A ordem sintática da frase. Sujeito ou pronome, auxiliar negativo, do not ou does not, e em seguida vem o meu verbo no infinitivo, na sua forma básica e o complemento. Na pergunta, a ordem sintática é outra. Você vai ter primeiro o auxiliar do ou does, depois o sujeito, e em seguida o verbo principal com o seu complemento. O verbo principal, é claro, na sua forma básica, sem adicionar nada. Quer dizer, se ele tinha S, tira o S. Se ele tinha S, você tira o S, e assim, consecutivamente. Veja lá. Does she live here? É uma terceira pessoa. She. O verbo está na forma básica, e quem foi conjugado? Apenas o auxiliar. Professora, qual é a tradução aí do does? Nenhuma. Ele não tem tradução. Ele está dizendo o quê? Olha, se ligue. Isso aqui é presente simples e é uma pergunta. É só o que ele está fazendo, só o que ele está te indicando. Do you like pizza? Sujeito, you, verbo no infinitivo e está lá o auxiliar, antes de toda a nossa frase. Does he play a musical instrument? Sujeito e na terceira pessoa. Eu tenho o pronome, mas não quer dizer que não possa vir nome, tá? Lembrem bem, pode vir um nome. Embora o sujeito seja na terceira pessoa, o verbo permanece na sua forma básica. E o does, o do é o único conjugado, recebeu ES. Does he play a musical instrument? Do we do the dishes now or tomorrow? Olha aqui o do. Do we do? Do you do? Do I do?
Esse do aqui é verbo principal e esse é auxiliar. Ele só mostra o que mesmo? É uma pergunta no presente simples. Do you wake up Do you wake up early every day? Do you wake up early every day? Só porque eu errei, vou repetir mais. Do you wake up early every day? Verbo wake up é o verbo acordar, tá? Aqui o auxiliar foi o do. Quando se depararem com um verbo frasal, quer dizer, é um verbo que ainda vem com uma preposição ou uma outra palavrinha lá do lado dele, gente, a alteração, a conjugação só vai acontecer com a primeira palavra. Se fosse afirmação, a alteração só aconteceria com wake. É o caso do get up, tá? Do get up também, de outros verbos. Desculpa, é que o vizinho tá gritando, né? Tô curiosa agora. E quando eu vou dar respostas? Um detalhe a respeito da pergunta. Nessas perguntas aqui, você tem apenas auxiliar, sujeito e verbo. Mas você pode ter perguntas com pronomes interrogativos. When, what, where, who, how, how often. E outros pronomes interrogativos. Quando vocês virem perguntas que vêm com esses pronomes interrogativos, e eles vêm antes até mesmo do auxiliar, seria where does she live? Né? Who likes pizza? Bem, no caso, essa pergunta já é outro conteúdo. Quando você tiver eles, a minha resposta vai ser diferente. Eu vou querer que você me dê uma resposta mais completa. Vou colocar, eu falei, eu vou colocar. Who likes pizza? O que vocês observam nessa pergunta? Não tem auxiliar, não é? E o verbo veio conjugado. Por quê? Porque eu não tenho um sujeito. Quando você não tem um sujeito na sua pergunta, como é o caso aqui, você não coloca um auxiliar. E aqui eu quero saber justamente quem faz essa ação. Quem é que gosta de pizza? Por isso o verbo veio conjugado, não veio auxiliar, por causa do who. O who é quem. Então, não quer dizer que todas as perguntas viram assim, não. É um caso. É um casozinho lá à parte. O verbo veio conjugado porque não há sujeito. E quando você não sabe quem é o sujeito, você pode conjugar o verbo como se fosse uma terceira pessoa. Tá? Portanto, seguindo em frente, quando você não tiver um daqueles pronomes interrogativos, sua resposta será simplesmente sim ou não. Yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. Quando você tiver um daqueles pronomes, sua resposta já tem que ser mais completa. Já é uma informação. Eu quero saber quem, quando, como, onde, por quê. No caso, aqui, o que vocês têm aqui, você pode dar uma resposta curta porque você quer ser breve na sua resposta, não quer dizer que você não possa dar uma resposta longa, ou seja, repetir a pergunta que foi feita lá atrás, né? Inclusive, eu nem li as perguntas, não foi para vocês? Ah, li sim, beleza. Então, você quer dar uma resposta mais completa. Você pode, não tem problema algum. A ordem vai ser a mesma, uma ordem que, inclusive, eu já falei para vocês há um tempão. Você coloca o yes, se a sua resposta for sim, ou no, se for não, vírgula, o sujeito da resposta em forma de pronome. Se for uma resposta curta, coloque o auxiliar que você usou lá na pergunta, ou melhor, o auxiliar correspondente ao sujeito da sua resposta. E se for uma resposta completa, é só você repetir o verbo e o complemento da sua pergunta. Tinha lá uma pergunta, cadê? Deixa
eu ver se está aqui a pergunta. Does he go out with his friends? Ele diz, yes, I do. Do you go out with your friends? Yes, I do. Yes, I go out with my friends. Aqui é uma resposta longa, essa aqui já é uma resposta curta. Tá? Não vou me estender muito. Já vamos para o exercício. Great. Alguma dúvida, gente, com relação a essa resposta aqui? Given answers. Podemos ir para a atividade? Sim, diga que sim. Yes, no, no, yes. E agora? Não entendi. Agora eu que não entendi. Então, vamos a uma atividade bem rapidinha. É só para completar com o verbo que está no parênteses no presente simples. Esse yes é de que tem dúvida ou de que não tem? Acho que é de que não tem, né? Vamos completar com eles no presente simples. São afirmações. Tenho vários verbos aqui. Have, pass, work, be. Tenho have, study, be. Então, vamos ver. Let's see how does it work. Tá lá. Mark a new jacket. Como eu vou conjugar o have aqui? Todas são afirmações. Então, o verbo vai precisar... Eu vou analisar se ele vai precisar ser conjugado ou não. O sujeito é Mark, ele, homem. Mas mesmo que fosse mulher, é uma terceira pessoa no singular. Então, eu vou colocar has. Mark has a new jacket. Aqui eu já tenho work. My father in the big office downtown. Downtown, centro da cidade. Meu pai trabalha em um grande escritório no centro da cidade. Na letra A era... O Marco tem uma jaqueta nova. Como vai ficar aqui? Work, eu vou analisar. Ele vai ser conjugado ou não? O sujeito que vai me dizer, my father é meu pai. Ele é singular. Então, o verbo vai ser conjugado. A conjugação que ele vai receber é qual? Ele não termina com nenhuma daquelas letras, então a única conjugação que ele recebe é um S. My father works in a big office downtown. Sue, tem mais uma vez o have. A Sue tem uma camisa amarela. Sue é um nome próprio, pode ser uma abreviação de Suelen. Perdão. Então, eu vou analisar. O have vai ser conjugado ou não para esse sujeito? Vai. Qual é a conjugação? Has. My classmate always. Fez bem aparecer esse always. Aqui, é comum no uso do presente simples o uso de advérbios de frequência. Palavras que vão expressar com que frequência você faz determinada atividade. Always, twice a week, once a month, every day, que mais? Rarely, never, usually, generally, né? São advérbios que podem ser usados para indicar a frequência com que você faz aquela atividade. Então, always é o sempre. E eu tenho ali o verbo no final, pass. Eu vou conjugar ou não esse verbo, pass? O always é apenas advérbio de frequência. Ele tem S, mas é advérbio, ele é invariável. Eu vou olhar o que está antes. My classmate. Meu colega de classe. Sempre passa nas suas provas de inglês com notas altas. High grade. High grade. Então, conjugo ou não o verbo? Conjugo. Porque é ele, o meu colega. Não sei se é homem ou mulher, mas é ele, terceira pessoa do singular. Qual vai ser a conjugação do pass? Ele termina com SS. A conjugação vai ser com ES. My classmate always passes her English a ela. Aqui, ó. O her indicando que é ela. Que é feminina. Feminino.
My classmate always passes her English tests with a high grade, nota alta, high grade. Liz and Mary, e aqui eu tenho o verbo to be. Esse be aqui é só para vocês treinarem. Como eu vou completar com o verbo to be? Ele quer o presente simples. Oh my God, I forgot how to do it. Vou fazer como? Gente, eu vou fazer aquelas regras. Am, are ou is. Liz and Mary, duas pessoas. Se é plural, are. Liz and Mary are in the school. Elas estão na escola nova. Aqui eu tenho have novamente. I two red pencils. Eu tenho 2 lápis vermelhos. E aí? Esse have conjugo ou não? Não conjugo, porque o sujeito é eu. I have. O que foi isso? Olha a palavra. My friend. E eu tenho lá o study. O microfone, o meu, não está funcionando não, é? Ai, ai. Tem que acontecer. Vê aí se está funcionando. Eu vou conjugar o study porque se trata de uma terceira pessoa. Então, qual vai ser a conjugação do study? Ele terminou com consoante mais Y, então vou tirar o Y e S, studies. We, lots of work. Mais uma vez o have. Vou deixar isso aqui para vocês fazerem em casa. Quero fazer a outra questão. O be, lembrem do be. Am, are ou is. Aqui na J também. Tá, eu tenho aqui o to drink. Faz alguma diferença esse to? Não. Ele não vai entrar aqui na minha resposta. Eu vou conjugar o drink? Não vou, porque o pronome que está ali é we, nós. Vai ficar apenas... Eita, repetiu aí. O drink. We drink tea in the morning. Nós tomamos chá de manhã. Aqui eu já tenho, ó, it, you to rain. Faz diferença o to? Não. Não entra o to. Você apenas vai colocar o rain. Vai analisar se ele vai ser conjugado ou não. Conjugo o to. Ah, que bom. Eu não aceito o que é isso. Conjugo o rain, conjugo, porque o pronome é it. Qual é a conjugação? Apenas um S. It rained heavily during September every year, né? Chove muito forte. Cadê? Esse heavily é porque é forte, a chuva, né? Chove muito forte em setembro todo ano. Terminem de responder esses aí em casa. Nessa letra O, tem 2 linhas e 2 verbos. Coloquem na ordem. To relax, na primeira, melhor, conjuguem ele ali, né? Da forma correta, e o be também lá na outra. Na letra P, também, 2 verbos, 2 linhas, e cada um já na ordem. Primeiro verbo na primeira linha, segundo verbo na segunda linha. Só analisem como ele vai ser conjugado, e vamos para cá, que poderia ser o mais difícil um pouquinho. Que é para fazer formas, para fazer negação e afirmação. Eu vou negar e vou perguntar. O que é que eu tenho que fazer? Identificar o verbo, identificar o sujeito. My father drives a taxi. My father é o sujeito, meu pai. Drives é o meu verbo. O sujeito é a terceira pessoa do singular e o verbo veio com S. Quer dizer que eu vou fazer a forma negativa. Vou começar pela pergunta. Usando o auxiliar does, porque é uma terceira pessoa. Se eu não consigo identificar, traduzir isso daqui, eu olho o verbo. O verbo tem S, então é uma dica que eu dou. Se você não identifica, não consegue entender o que significa aqui, esse sujeito, olhe o verbo, se você conseguir identificar o verbo, né? Por isso você tem que ter vocabulário. Ele tá com S, quer dizer que eu vou usar o auxiliar does, vou repetir my father, e o que vai acontecer com esse drive? Esse drive vai perder o S, fica apenas drive a taxi. Estou rápido porque a aula tá acabando. Does my father drive a taxi? Does my father drive a taxi? Negação. My father does not drive. Ele tem que perder o S quando você negar ou quando você perguntar.
I forget for telephone numbers. Eu esqueço o número de telefone. Vou perguntar. Do I forget telephone numbers? Do I forget telephone numbers or do you forget telephone numbers? I don't forget telephone numbers. Aqui eu usei o do, não houve alteração no verbo, eu simplesmente repeti. Aqui, do mesmo jeito, não vai haver alteração, porque o go, ele está sendo usado com pessoas no plural. Então, vou usar o do. Do my... Fica todo. Do my best friend and I go running. Um detalhe, eu vi agora esse running com 2 N's. Não tem essa de dobrar a letra, não, no presente simples. My best friend and I. Gente, alguma dúvida? Running on Saturdays. Não é pergunta, não. My best friend and I. Ah, esqueci. Do not go running on Saturdays. É isso aí. É assim que você faz pergunta, é assim que você nega. Se for usar o does, tem que tirar o S, o IS. Quando tirar o IS, volta o Y. E é isso aí, minha galerinha. Thank you very much for your time. See you next class.